Olá, seja bem-vindo ao canal Recapitulando. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem muito interessante, lá do livro de Gênesis, capítulo 20. Isso mesmo. Uma história conhecida, mas com muitas camadas, né? Sobre Abraão, Sara e Abimeleque. Exato. A ideia é explorar um pouco as complexidades, as lições, usando, claro, o próprio texto bíblico como nosso guia. Ok, então vamos lá. A história começa com o Abraão se mudando, né, para Gerar, lá no Négueb. Isso. Gênesis 20, versículo 1. E, logo em seguida, no versículo 2... Acontece de novo. Abraão, com medo, diz que Sara é irmã dele. E aí, claro, Abimeleque, o rei de Gerar, leva Sara para ele. O ponto aqui, que é meio chocante, é que a segunda vez já tinha acontecido algo parecido uns 25 anos antes, lá no Egito. Pois é, parece que certas coisas custam a ser aprendidas, né? Mas olha, o que eu acho fascinante é a intervenção divina logo em seguida. Rápida, né? Muito rápida. Deus aparece para Abimeleque num sonho e o aviso é direto. Olha, você está quase morto por causa dessa mulher, porque ela é casada. Nossa! Isso mostra proteção sobre Sara, mas também como o adultério era visto como algo grave, certo? Exatamente. Mesmo por alguém como Abimeleque, que não fazia parte da aliança direta com Deus, a gravidade era reconhecida. E a reação de Abimeleque é bem interessante também. Ele se defende perante Deus, né? Sim. Ele diz, poxa, eu fiz isso com sinceridade, de coração limpo. Foi o que eles me disseram. Ele alega inocência. E Deus aceita essa defesa. Aceita. No versículo 6, Deus confirma. Eu sei que você fez isso com sinceridade. Por isso mesmo, fui eu que impedi você de pecar contra mim. Não deixei você tocar nela. Uau, isso é forte. Mostra que Deus considera a intenção, a consciência da pessoa. Lembra um pouco o que Paulo vai dizer depois em Romanos, né? Sobre a lei escrita no coração. Deus julgando segundo a luz que cada um tem. Isso cria um contraste, puxa, enorme. Abimeleque, o rei pagão, agindo com integridade e com temor a Deus. E do outro lado, Abraão, o amigo de Deus, repetindo um erro sério por medo. Imagina a vergonha de Abraão quando Abimeleque o confronta. No versículo 9, Abimeleque pergunta: que é isso que você fez com a gente? Que pecado você trouxe sobre mim e meu reino? Deve ter sido um momento bem difícil para Abraão. E a resposta dele nos versículos 11 a 13 é uma mistura. De medo e uma justificativa meio estranha, né? Ele diz que agiu por medo porque achou que naquele lugar não existia temor de Deus. Essa expressão aqui, temor de Deus, parece significar mais uma consciência moral básica, sabe? Entendi. Não necessariamente o temor do Senhor ligado à revelação direta. Exato. E ele também revela a meia-verdade. Sara era, de fato, sua meia-irmã, e que esse era um plano antigo deles para quando viajassem. Mas aí vem uma coisa surpreendente. Mesmo depois dessa falha toda, Deus instrui Abimeleque a devolver Sara. E chama Abraão de profeta. É a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. Gênesis 20, versículo 7. Incrível! O que isso significa? Deus afirmando o papel dele logo após um erro desses? Olha, isso é teologicamente muito rico. Mostra que o chamado de Deus para Abraão não dependia da perfeição dele. Deus o reafirma como intercessor, aquele que oraria por Abimeleque para que ele fosse curado. A fidelidade de Deus acima da falha humana. Perfeito. E Abimeleque obedece direitinho, né? Sim, ele devolve Sara e ainda dá presentes. Ovelhas, bois, servos. E 1000 moedas de prata. Era uma quantia bem significativa na época. O texto diz que eram um véu para os olhos de Sara. Uma forma de restaurar a honra dela publicamente, certo? Mostrar que nada de errado tinha acontecido e que a questão estava resolvida. Exatamente. Uma restituição completa por parte de Abimeleque. E a história termina com Abraão orando e Deus curando a casa de Abimeleque da esterilidade que tinha sido causada por essa situação. Isso, nos versículos 17 e 18. Essa cura, vindo pela oração do profeta, fecha o ciclo. Então, pensando no quadro geral. Bem, a história não passa pano para o erro de Abraão, de jeito nenhum. Mas ela mostra a nossa fragilidade, né? Mesmo figuras de fé importantes falham. Ninguém é perfeito. Ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ressalta a graça de Deus, a fidelidade dele ao plano e a chance de restauração.
A santificação é um processo, né? Como outros textos e comentaristas, tipo Ellen White comentando Filipenses 3, apontam, é um crescimento contínuo. Tidão. Boa pergunta. E, principalmente, como ela serve de lembrete para não nos desesperarmos com nossas próprias falhas, mas para continuar buscando crescer, confiando na mesma graça que sustentou Abraão, apesar de tudo. Até amanhã no próximo capítulo. Até mais!